Há momentos na vida em que tudo parece ruir ao mesmo tempo, e a sensação é de que não sobrou nada sólido para recomeçar. Quando isso acontece, muitas pessoas tentam apenas mudar circunstâncias externas, sem perceber que a raiz de toda experiência está muito mais profunda. Aquilo que você vive hoje não é obra do acaso nem simples resultado das situações ao seu redor. A vida que se manifesta é um espelho fiel da consciência que você carrega, das interpretações que faz, dos valores que sustenta e do sentido que dá à própria existência. Reconstruir a vida do zero não começa com fazer mais, correr mais ou lutar mais. Começa com compreender que toda transformação verdadeira nasce de dentro, quando a consciência se expande e passa a enxergar a si mesma, as escolhas e ao mundo de outra maneira. Enquanto a mesma consciência se mantém ativa, os mesmos padrões se repetem, ainda que o cenário mude. Trocam-se pessoas, lugares e oportunidades, mas a experiência essencial continua semelhante, porque a origem continua a mesma. Elevar a consciência não é algo abstrato ou distante, é um processo profundamente prático. É aprender a observar o que você alimenta internamente, quais pensamentos são cultivados, quais emoções são reforçadas e quais histórias você repete sobre quem é e sobre o que merece viver. A maior prisão do ser humano não está fora, mas nas interpretações inconscientes que ele faz da própria história. Quando alguém acredita que é pequeno, inadequado ou incapaz, passa a agir, sentir e escolher a partir dessa identidade, e o mundo apenas confirma isso. Reconstruir a vida começa com um ponto essencial: mudar a essência com a qual você se percebe. Não se trata de fingir ser alguém diferente, mas de remover camadas de condicionamentos que nunca foram verdadeiramente você. Desde cedo, aprendemos a nos definir por rótulos, fracassos, medos e expectativas alheias. Com o tempo, esquecemos que essas definições são apenas construções e passamos a viver como se fossem verdades absolutas. Elevar a consciência é recuperar a capacidade de questionar essas definições. É olhar para a própria vida e perguntar, com honestidade, se aquilo que você vive corresponde ao que faz sentido para sua essência mais profunda. Quando a consciência se amplia, automaticamente os hábitos começam a ser ressignificados. Aquilo que antes parecia normal passa a ser percebido como nocivo, limitante ou incoerente com o novo nível de presença que se estabelece. Há hábitos que não se sustentam quando a consciência se expande. Eles caem não por esforço violento, mas porque deixam de fazer sentido dentro de um novo estado de percepção. O mesmo acontece com crenças antigas que foram absorvidas sem questionamento. Ideias sobre merecimento, escassez, destino ou incapacidade começam a se dissolver quando a consciência passa a enxergar além do condicionamento. Esse processo exige responsabilidade, porque elevar a consciência tira o indivíduo do papel de vítima. Quando você entende que participa ativamente da construção da própria experiência, não há mais a quem culpar, apenas a quem assumir. Assumir a própria vida não é se culpar pelo passado. É reconhecer que agora existe clareza suficiente para escolher diferente a partir do presente. O ponto de virada acontece quando o propósito deixa de ser algo distante e passa a ser vivenciado como direção interna. Propósito não é apenas o que você faz no mundo, mas a forma como você existe nele. Quando há propósito, até tarefas simples ganham sentido. A consciência passa a organizar ações, escolhas e prioridades em torno daquilo que é essencial, e não apenas do que é urgente. Reconstruir a vida do zero exige coragem para silenciar o ruído externo. É nesse silêncio que você começa a ouvir a própria verdade, sem as vozes do medo, da comparação ou da cobrança excessiva. Quanto mais consciente você se torna, mais percebe que muitas das suas dores eram pedidos de alinhamento.
Elas surgiram não para punir, mas para sinalizar que algo estava desconectado da sua essência. A expansão da consciência também muda a forma como você se relaciona com as pessoas. Relações baseadas na carência, no medo ou na dependência começam a perder espaço para vínculos mais conscientes e equilibrados. Você passa a escolher melhor, não por cálculo, mas por percepção. A consciência elevada reconhece aquilo que nutre e aquilo que drena, e naturalmente busca coerência. A vida começa a se reorganizar de dentro para fora. Escolhas financeiras, profissionais e emocionais passam a refletir o novo estado interno que foi construído com presença e clareza. Isso não significa ausência de desafios. Significa que os desafios deixam de ser vividos como castigos e passam a ser compreendidos como ajustes naturais do processo de crescimento. Quando a consciência se eleva, a relação com o tempo também muda. Existe menos ansiedade pelo futuro e menos prisão ao passado, porque a presença se torna o principal ponto de força. O presente deixa de ser um meio para chegar a algum lugar e passa a ser o próprio espaço de transformação. É nele que a consciência atua, ressignifica e cria novas possibilidades. Reconstruir a vida, nesse nível, é um retorno à autenticidade. Você começa a viver com mais verdade, mais coerência e menos necessidade de provar algo ao mundo. A experiência da vida se transforma porque a consciência que a percebe não é mais a mesma. O que antes parecia pesado se torna aprendizado, e o que parecia impossível se mostra acessível. Nada disso acontece de forma automática ou mágica. É um caminho de escolha diária por mais presença, mais sentido e mais alinhamento com aquilo que você realmente é. Cada vez que você observa um pensamento ao invés de reagir a ele, a consciência se expande. Cada vez que escolhe agir com coerência ao invés de repetir padrões antigos, a vida começa a se reorganizar. Reconstruir a vida do zero não é apagar a história, mas dar a ela um novo significado. É integrar o passado como aprendizado e não como prisão. Quando a consciência se eleva, a identidade limitada perde força. Você deixa de ser apenas a soma das feridas e passa a ser alguém em constante construção consciente. A nova vida não surge porque o mundo muda primeiro. Ela surge porque você mudou a forma de perceber, interpretar e responder à própria existência. Esse é um caminho silencioso, profundo e transformador. E é exatamente por isso que ele funciona de forma tão consistente. Se este vídeo trouxe clareza, reflexão ou um novo olhar para sua própria vida, curta agora para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O seu gesto ajuda o conhecimento a alcançar quem também precisa reconstruir a própria história. Compartilhe nos comentários o que mais fez sentido para você e em que ponto da sua reconstrução você se encontra. Sua experiência pode inspirar e despertar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se você deseja continuar elevando sua consciência e aprofundando seu desenvolvimento pessoal, inscreva-se agora no canal Código Mestre. Aqui, cada vídeo é criado com propósito, profundidade e compromisso com a verdadeira transformação interior.